Olá, uma boa noite para todos vocês. Nós vamos dar início ao culto, mais um culto de quinta-feira de estudo bíblico. Nesta noite, o Senhor nos dá o privilégio de podermos reunir, mesmo que desta forma, cada um aí em seu lar, mas em espírito nós estamos reunidos para estudar a palavra do Senhor. E é um privilégio que nós temos, porque apesar de não podermos reunir na casa dele, nós temos o privilégio de poder ler a palavra, estudar a palavra, porque a palavra do Senhor, ela não está presa às fronteiras de um único local. Em qualquer lugar nós podemos meditar, nós podemos refletir sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero te convidar então para o início desse culto de estudo bíblico, para que você, se puder, aí abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Eu vou ler o capítulo 1, os versículos 16 até o 21. O subtítulo aí, o título desse parágrafo diz assim: a superioridade da palavra de Deus. Como é um culto de estudo bíblico, é bom nós sermos lembrados pela própria palavra, o que ela diz dela mesma, para nos alegrar, para nos estimular cada vez mais nesse estudo. Então diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 até o 21. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, amados, mais uma vez nós queremos dizer para vocês: sejam bem-vindos, e é uma alegria para nós poder tê-los aqui para estudar juntamente conosco a palavra do Senhor. E desejo dos nossos corações que nesta noite o Senhor possa usar a sua palavra e falar poderosamente ao seu coração, levando à sua vida paz, alegria, refrigério, consolo e sobretudo aquela esperança bendita que nos foi concedida por intermédio de Cristo Jesus, aquele que é o nosso eterno e único Salvador. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique conosco. Nós vamos então passar agora ao estudo da palavra desta noite. Nós vamos continuar a nossa reflexão na carta de Paulo aos Gálatas. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique nessa noite para a glória e honra dele. Amém e amém. Nós vamos então passar o nosso estudo bíblico agora dessa noite, e nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo da carta aos Gálatas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia então. Nós vamos fazer a leitura aqui no capítulo 3, dando continuidade a essa exposição que nós estamos fazendo da carta aos Gálatas. E nós chegamos agora nesse bloco que vai do versículo 15 até o versículo 29. Mas esse bloco está dividido em subtemas, e hoje nós vamos trabalhar apenas até o versículo 18, para que assim o nosso estudo não fique muito extenso. Então eu queria te convidar que você abrisse a sua Bíblia. Gálatas 3, 15 até o 18 diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos
depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus fez, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Só até aqui ao versículo 18. Então, se você puder, mais uma vez, aí feche os seus olhos, aonde você está, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade que Ele nos dá de poder meditar na palavra através desse estudo bíblico na carta aos Gálatas. Vamos orar então. Senhor, nós queremos pedir mais uma vez a Tua bênção sobre as nossas vidas, para que o nosso entendimento seja mais esclarecido ao refletirmos na Tua palavra, de forma que o Senhor nos capacite a entender aquilo que o Senhor quis nos dizer aqui nesse texto, nesta noite, e desejar, vá nos capacitando, Senhor, para que possamos colocá-lo em prática em nossas vidas. Mais uma vez, pedimos ao Senhor que abençoe a todos nós, a cada irmão, a cada irmã, a cada família que estão conectados neste momento, nesses tempos de crise, e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país. Nós estamos vendo aí, através dos noticiários, que as coisas estão se agravando cada vez mais, mas, Senhor, tem misericórdia. Pedimos ao Senhor que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor possa debelar esse vírus, ó Deus, para que ele não venha causar tantos males como já causou em outros países e está começando a entrar de uma maneira assoladora no nosso país. Tem misericórdia de nós, não nos deixe fraquejar, Senhor, mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando, mas que possamos manter firme a nossa confiança no Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Fala conosco, livra-nos da contaminação desse vírus. E agora, Senhor, pedimos que nesta oportunidade venha falar aos nossos corações sobre esse tema que é tão importante para a nossa compreensão, para o nosso entendimento da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário ao nosso favor. E é no nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós já vimos aí nos estudos anteriores que o apóstolo Paulo vem argumentando sobre essa relação entre as obras da lei, ou seja, a lei de Moisés, e a fé em Cristo Jesus, porque esse era o grande problema dos cristãos da igreja da Galácia. E aí, dando continuidade a esta discussão, Paulo agora vai entrar mais um pouco aí nessa sua argumentação teológica que vai permear aí até o capítulo 5 da sua carta aos Gálatas. Então aqui ele começa a tratar dos detalhes dessa discussão sobre esse problema que estava acontecendo lá, sobre a identidade de quem que era de fato o verdadeiro descendente de Abraão. Os judeus reivindicam para si essa descendência. Aqueles elementos que estavam adentrando a igreja da Galácia estavam levando esse ensinamento para os cristãos, querendo incutir na mente deles que o verdadeiro caminho é a obediência à lei de Moisés. E Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve falando sobre quem são os verdadeiros descendentes de Abraão. E nós sabemos que os judeus reivindicam para si essa prerrogativa, e de fato eles são descendentes de Abraão, realmente. E descendentes segundo a carne, descendentes étnicos. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó os 12 filhos, e desse então originaram-se as 12 tribos que, quando saíram do Egito por ocasião do Êxodo, elas se estabeleceram na Palestina, ou seja, na terra de Canaã, na terra da promessa, e ali formaram a nação de Israel, com quem Deus manteve esse pacto durante o período do Antigo Testamento. Acontece que, segundo Paulo, a nação de Israel não é a verdadeira descendência de Abraão, mas sim aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele começa a sua argumentação fazendo uma descrição dessa promessa feita a Abraão e qual a relação que ela tem com a lei e com o propósito da redenção em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí você pode observar que esse bloco
aqui, que começa no versículo 15, ele vai até o versículo 29, nós vamos estudar hoje até o versículo 18, por causa do tempo, senão ficaria um estudo muito longo. Mas você pode observar aqui, avançando um pouquinho na sua Bíblia aí, que nos versículos finais desse bloco, a partir do versículo 26, ele faz uma declaração que é a essência daquilo que ele estava querendo ensinar para os cristãos da Galácia. O verso 26 ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Abraão, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem são esse vós a quem ele está se referindo? Ele vai dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo está aqui explicando que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a tônica, é o tema central da sua carta aos Gálatas, porque era o questionamento maior daqueles elementos que estavam adentrando na igreja. E aí, nesse bloco aqui do verso 1 até do verso 10 até o verso 18, ele vai descrever algumas características, alguns aspectos dessa aliança que Deus fez com Abraão, que, segundo Paulo, é distinta, não segundo ele, mas segundo o Espírito Santo e segundo toda a revelação bíblica, é distinta das outras alianças. Então, observe bem, o verso 15 diz assim, primeiro aspecto que Paulo vai tratar, ele vai falar sobre o significado dessa aliança feita com Abraão, o que ela representou, que aliança é essa? Então, o verso 15 diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta uma coisa. Ele já parte do pressuposto de todos aqueles que estavam lhe ouvindo entendiam de fato que Deus tinha feito uma aliança. Que aliança é essa? Quando a gente fala sobre a redenção, nós temos sempre que lembrar que a redenção existe por causa da queda. Então, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Jardim do Éden, Deus imediatamente providenciou a redenção em Cristo Jesus. Então, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no versículo 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, todos nós estamos na condição de pecadores. Jesus Cristo veio para trazer a redenção do homem pecador. E aí, esse propósito redentivo de Deus, ele começou a se concretizar, a ser delimitado em direção ao Messias Jesus Cristo, que viria no futuro em relação a Abraão, começou com Abraão. E aí, Deus então fez uma aliança com Abraão, um pacto com Abraão, e esse pacto é chamado de aliança da promessa. Quando você faz um estudo da Bíblia, você pode observar que Deus desenvolveu o seu plano redentivo através de várias alianças que elas foram se consumando ao longo da história em vários aspectos. E aí nesse plano, então, estão essas alianças que incluem, na verdade, não são alianças, são vários aspectos de uma única aliança que Deus fez, que foi se desenvolvendo aí ao longo dos séculos, à medida que o propósito redentivo de Deus fosse desenvolvendo até chegar em Cristo Jesus. Então, quando você faz uma análise, uma leitura do Antigo Testamento observando isso, a gente vai observar que primeiro Deus fez a aliança da criação, que foi lá com Adão. Antes da queda, Deus fez um pacto ali que incluía comer ou não comer do fruto, aquelas condições, e Adão acabou desobedecendo, caiu. Depois da queda, Deus providencialmente, para proporcionar, para providenciar a redenção, ou falando de maneira mais popular, para consertar o erro que Adão tinha cometido, Deus então começou o seu processo redentivo. Aí fez aliança com Adão depois da queda, que é chamada aliança do começo. Depois veio a aliança da preservação com Noé.
depois vem a aliança da promessa com Abraão, que é a nossa aqui em questão, aí depois vem a aliança com Moisés, que é a aliança da lei, que também está aqui, é retratada aqui na carta aos Gálatas, depois vem a aliança com Davi, que é a aliança do reino, a aliança com Abraão da promessa, com Moisés, a aliança chamada aliança da lei, são títulos que os teólogos deram, que compreendem, estão baseados no conteúdo dessas alianças, desses acordos que Deus fez com o seu povo, os pactos. A aliança com Davi, a aliança do reino, foi quando Deus prometeu a ele que um descendente assentaria no seu trono, nunca faltaria um descendente no seu trono, e esse descendente, ele se referia tipologicamente a Cristo Jesus, claro, o descendente naquele momento era Salomão, mas era uma referência profética, tipológica a Cristo Jesus, que iria se consumar esse propósito redentivo. E aí essas alianças vão culminar, vão ter a sua plenitude naquilo que a gente chama da aliança da consumação, que é a nova aliança que Deus fez com Cristo Jesus na cruz do Calvário. A aliança com Abraão, então, é a aliança da promessa. Deus fez essa aliança, onde o conteúdo dela está aí inserida uma promessa, que era a promessa de fazer dele um grande povo. E aí você observa, então, que aqui nesses versículos que nós lemos, Paulo vai começar a tratar esse conteúdo dessa aliança. Isso aqui ele mostrou, então, que ela está inserida nesse contexto da obra redenção, desde lá do início, quando Deus veio conduzindo o seu povo até chegar em Cristo Jesus. E aí então, amados, nós vamos observar que além do significado dessa aliança que Paulo colocou aqui, em relação a esse propósito redentivo de Deus, nós vamos ver que também ele vai nos lembrar sobre o conteúdo dessa aliança. Então, na verdade, quando a gente fala sobre o conteúdo, aliança é um pacto, é um contrato. Todo contrato tem as cláusulas. E aí, quais eram as cláusulas? Quais eram, tendo em vista que nós vimos aqui que a aliança era a aliança da promessa? Então, o que de fato Deus prometeu para Abraão quando ele o chamou? Aí no verso 16, Paulo vai trazer algumas orientações e ensino preciosíssimos para nós. Ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Você observa que quando o conteúdo que Deus fez com Abraão, Paulo usou aqui antes dizendo que uma aliança, mesmo que seja meramente humana, ou seja, um contrato que é feito mesmo entre pessoas, não pode ser revogado. Hoje eu não sei se isso tem tanto valor, porque hoje as pessoas no mundo moderno, esses valores perderam um pouco de sentido, não é isso? As pessoas não têm palavra, as pessoas compram e não pagam, as pessoas dão cheque, não cobram cheque, as pessoas fazem uma dívida e não pagam. Então, mas naquele tempo no Oriente as pessoas tinham palavra. Então, quando se faz uma aliança, essa aliança não podia ser quebrada. A pessoa, é claro que tinha as exceções, naturalmente, mas de maneira geral, era uma questão de honra cumprir aquele trato, aquela aliança que tinha feito. Então, quando Deus tirou Abrão de Ur, dos caldeus, a história, né, se ele chamou lá daquela região lá, distante, aí Deus então, lá no capítulo 12 de Gênesis, o capítulo 11 é quando ele sai de Ur dos caldeus, capítulo 12, Deus faz uma promessa para ele, e quando comissiona, convoca para que ele saia, aí ele já estava em Harã, para que ele vá para a terra de Canaã. E aí lá em Gênesis capítulo 12, os versículos 1 até o 3, estão ali o conteúdo daquela fala de Deus para com Abraão. O que Deus prometeu a Abraão, tendo em vista que essa aliança é a aliança da promessa. Aí diz o texto: ora, disse o Senhor a Abrão, lá em Gênesis 12, o nome de Abrão não tinha sido mudado para Abraão, era Abrão ainda. Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então, qual que é a promessa que Deus fez? É que iria fazer de Abraão uma grande nação. Depois ele vai repetir novamente essa promessa aí nos outros momentos, quando ele visita Abraão, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22, e sempre há a promessa de fazer da descendência dele uma grande descendência. Quando Deus visita Abraão, lá no capítulo 15, que o texto dá a entender que ele estava meio fraquejando, Deus chamou ele e disse, vem cá fora. E quando ele chegou cá fora, ele disse, olha para o céu, as estrelas, conta as estrelas, vê se pode, porque é assim que eu vou fazer a tua descendência. Então a gente sabe que, até na matemática escolar, no grupo, a gente aprende que um dos conjuntos infinitos é o conjunto das estrelas. Pelo menos aprendi na minha época de estudante, é o conjunto das estrelas, dos números e dos grãos de areia da praia, que são considerados conjuntos infinitos, não tem limite, não é isso? Então Deus mostrou para Abraão que iria fazer da descendência dele uma grande descendência. Mas aí, amados, Paulo então nos chama a atenção para nos mostrar o que de fato Deus estava prometendo a Abraão. É claro que Deus fez da descendência de uma grande nação, mas naquela promessa que lá nos dias de Abraão não ficou revelado no texto bíblico, e eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos que isso tem a ver com o método, o princípio progressivo da revelação, ou seja, algumas verdades que nós já temos muito claras no Novo Testamento, elas ainda não estavam reveladas claramente no tempo do Antigo Testamento, mas eram as mesmas verdades que nós temos hoje e assim por diante. Então, Paulo vai trazer uma interpretação daquilo que Deus falou de fato a Abraão. Isso não tem nada de contraditório, nada de distorção, isso não depõe nada contra a Bíblia Sagrada. Isso apenas é a palavra inspirada. O Espírito Santo foi agora instruir a igreja verdadeiramente o que Abraão tinha prometido, o que Deus tinha prometido a Abraão por ocasião daquela promessa de fazer dele uma grande nação. O que estava a fazer a grande nação era uma promessa material, no âmbito, no nível natural. Agora, naquela promessa estava incluído algo espiritual. O que estava incluído ali? Até então, depois, à medida que a revelação vai desenvolvendo, nós vamos vendo algumas nuances no Antigo Testamento sobre esse propósito de Deus. Mas em Cristo é que ele se cumpriu plenamente. E aí agora Paulo então dá essa interpretação. Então ele diz assim, ora, aí no verso 16, né, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E quem que é esse teu descendente? E aí ele diz, porém de um só, né? Então aí ele repete aqui, de fato, como que foi a promessa? Ele diz assim, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, quando Deus prometeu a Abraão que iria abençoar lá em Gênesis 12, lá em Harã, Deus estava prometendo para ele que ele iria abençoar através do Messias. Cristo é Messias, através do prometido, não é isso? Messias, a palavra Messias significa prometido, em hebraico é Mashiach. Você já deve ter visto, é muito comum em carta, a gente vê uma tarja escrita assim, Yeshua HaMashiach. Então é Jesus ou Messias, escrito em hebraico. De vez em quando a gente vê algum carro, um letreirozinho assim. E Messias em grego é Cristo. Então quando nós falamos Jesus Cristo, nós dizemos Jesus ou Messias. Se tornou um nome próprio composto, mas Cristo não é sobrenome de Jesus. Não é como a gente fala assim, José Geraldo, Carlos Alberto, José Maria. Esses nomes compostos. Não é um nome composto. Se tornou pelo uso, mas literalmente significa Jesus, que é o nome próprio, o prometido, o Cristo. Então Paulo está dizendo isso. A promessa que foi feita a Abraão foi de que faria dele uma grande nação através do Messias que viria, que é Jesus Cristo. E aí você vai observar como que isso faz sentido quando você lê o capítulo 1 de Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 até o 17, que é aquela genealogia que Mateus começa a descrever. A genealogia começa em Abraão, vai pontuando todos os descendentes de Abraão, até chegar
em Cristo Jesus. Ele diz de José, que foi marido de Maria, da qual descende o Cristo. Aí ele completa dizendo, de Abraão até Davi, foram 14 gerações. De Davi até o exílio, 14 gerações. Do exílio até o Cristo, 14 gerações. Você pode contar que dá certinho. Então, quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele estava prometendo o aspecto espiritual dessa promessa era exatamente a redenção por intermédio de Cristo Jesus. E é exatamente essa verdade revelatória que ele vai usar aqui para mostrar para os Gálatas que a promessa que Deus fez a Abraão foi a promessa da redenção por intermédio de Cristo. E eles receberam Cristo através da pregação da fé e não das obras da lei. Aí, a partir do versículo 19, isso, que nós vamos falar no próximo estudo, ele vai explicar então o papel da lei novamente. Ele falou no início do capítulo 3, aqui ele vai explicar mais detalhado. Então, mas o que ele quer dizer para nós é isso, que a essência da obra da redenção está fundamentada em Cristo, e a gente recebe essa obra de Cristo em nós ao ouvir a pregação da fé, e não através de obras de obediência, não através de práticas que aí vai nos levar até Deus. Não, é de graça que Deus nos dá. Aí você fala assim, mas então a gente não precisa ser obediente? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra que a obediência, ela vem como resultado da aliança que Deus fez conosco por intermédio de Cristo Jesus, que já foi feita lá com Abraão lá no passado. E aí o último ponto dessa descrição que ele faz aqui é a validez dessa aliança. Então nós vimos aí o significado, não é? O conteúdo, e agora a validez. Essa aliança, ela acabou, se tornou inválida, como que é? Não, Paulo vai dizer o contrário. Ele mostra que essa aliança não pode ser revogada. E ele diz assim, os versos 17 e 18 aí da Bíblia diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, aí ele está falando agora da aliança da lei, que ele vai falar sobre ela a partir do versículo 19. O que significa a lei? Então, diz assim, a aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, então, Deus, nós vimos aqui a aliança com Moisés, que é a aliança da lei. Deus é que deu a lei lá no Monte Sinai. A lei não é algo contrário a Deus, mas ela foi dada em um propósito específico. Então ele diz assim, essa lei, essa aliança da lei, não a aliança da promessa com Abraão, mas a aliança da lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Entenderam? Então, a lei não pode desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Aí Paulo está fazendo uma condição, mas aí ele vai fazer a afirmação que é absoluta aqui no texto, que diz assim, se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, é uma possibilidade. Mas ele vai dizer assim, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Que herança é essa? O que Deus concedeu? A herança. Depois ele diz assim, mas foi pela promessa que Deus concedeu esta herança gratuitamente a Abraão. No texto só está assim, que Deus a concedeu. Que herança é essa? É a herança da terra prometida? É a herança da terra lá de Israel? Sim. Deus prometeu que daria a Abraão aquela terra como deu, como cumpriu. Mas essa herança que Paulo está falando, amados, é a herança celestial. É a herança em Cristo Jesus. E aí, obras de obediência não pode obtê-la. Andar obedecendo os preceitos da lei de Moisés, Paulo está deixando claro que não pode obtê-la. No estudo anterior, ele nos mostrou que quem permanece nessas obras da lei está debaixo de maldição. A nós foi concedido o privilégio de obedecer o Senhor, mas como resultado dessa aliança da promessa que Deus fez em Abraão. Então, a herança, ela vem por causa da promessa que Deus fez. Porque lá em Abraão, lá muito antes da lei, Deus fez essa aliança. E a aliança que veio depois, a aliança da lei, ela não pode anular a promessa. Por que que o Paulo está dizendo isso aqui? Porque aqueles elementos estavam querendo mostrar para o povo que tudo aquilo que eles tinham aprendido
em relação à fé, à pregação da fé, aquilo não valia de nada. Você poderia ser cristão, mas obedecendo à lei de Moisés. Parece com alguns discursos que nós estamos vendo hoje no nosso meio, não é verdade? Então, Paulo estava mostrando isso aí. Paulo foi mostrar para eles que não. Que a aliança com Abraão, que é a aliança da fé, não pode ser quebrada. Né? A lei que veio depois não poderia anular essa aliança. E aí entra no outro aspecto dessa argumentação de Paulo que nós vamos ver no próximo estudo. Não perca o próximo estudo, porque ele vai mostrar então qual que é o papel da lei. Por que ele está tão reticente com relação a cumprir a lei aqui lá na igreja da Galácia? Porque a lei teve um papel cujo objetivo, cujo significado não é o mesmo da promessa. E ele vai dizer isso aí, você já pode até adiantar a sua leitura, verso 19, assim, qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele mesmo vai responder imediatamente. Foi adicionada por causa das transgressões. Então, ela não foi, o papel dela não é trazer aí a aliança da redenção. É pela pregação da fé que Abraão ouviu, isso a mensagem do Evangelho, Abraão ouviu, e agora nós, como verdadeiros descendentes de Abraão, também ouvimos, e é assim que nós somos salvos. É nesse sentido, porque a lei não pode justificar ninguém. Por isso que Paulo está falando tão duro contra obedecer à lei. Agora, a lei está errada? Não. Ela teve o seu propósito, conforme nós vamos ver no próximo estudo. É isso que fica claro. A lei não é contrária à promessa. Quando ele argumenta aqui sobre essa questão de uma invalidar a outra, é porque os elementos que estavam levando aquela nova mensagem queriam validar a promessa. Dizendo, ó, esse negócio de Cristo, esse negócio de servir a Jesus, isso aí não tem fundamento nenhum, não. A gente tem que praticar a circuncisão, tem que obedecer à lei, às obras da lei, para aí assim vocês serão salvos. É uma mensagem semelhante à que nós estamos ouvindo por aí hoje, em alguns segmentos aí dos meios religiosos. Não é verdade? Você sabe disso. Mas Paulo está deixando claro. Isso que a lei ela não pode desfazer. Então eu não posso jogar fora agora a minha fé em Cristo, a minha obediência em Cristo através dos preceitos do Evangelho, para ir cumprir a lei de Moisés. Porque aí eu estou anulando a promessa, coisa que a lei não pode fazer. Ela não pode anular. Na verdade, ela tem um propósito nesse plano redentivo de Deus, que tem um propósito específico que Paulo vai explicar aqui. Tá certo? Então, irmãos, esse bloco aqui foi para nos mostrar, de fato, o significado dessa aliança que Deus fez com Abraão, essa promessa. Na verdade, era uma promessa de fazer dele uma grande nação, como fez. Vocês, o povo de Israel, tropeçou, foi por causa da desobediência, que eles não desfrutaram na plenitude do que Deus havia prometido, claro, porque era essa condição para eles, mas estava no bojo, na essência daquela promessa, daquela que Deus fez a Abraão, a promessa do descendente, que era Cristo Jesus. Que alegria! Até lá, a pregação da fé, Paulo vai dizer que aí nós hoje somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Por isso que ele completa, então, dizendo que seja quem for, é quem crê em Cristo, é que é o verdadeiro descendente de Abraão. Ou seja, quem crê em Cristo é que é o descendente espiritual de Abraão, é aquele que é o cidadão celestial. Então, que Deus continue te abençoando. Nós vamos encerrar nesse momento o nosso estudo. O Senhor possa continuar te abençoando. Você tem essa convicção plena da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, e que nenhum de nós venha a sucumbir, venha a ser encantado e convencido por ensinamentos vãos que não trazem nenhuma edificação. Pelo contrário, às vezes faz com que nós estejamos anulando a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos fazer uma breve oração e assim nós estamos concluindo esse estudo bíblico nessa noite. Senhor, agradecemos-te o privilégio de poder ter refletido sobre essa porção da tua palavra, lembrando-nos da natureza, da aliança da promessa. Quando o Senhor chamou Abraão e prometeu a ele que a ele e ao seu descendente, que é Cristo, e essa promessa é a mensagem gloriosa do Evangelho, é a herança eterna, conforme nós vimos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos certos que vamos receber a nossa herança naquele dia. Que o Senhor continue nos guardando, continue nos sustentando, e é em nome de Jesus que nós pedimos a tua bênção sobre cada um de nós
e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Bem, amados, nós estamos chegando então ao final, ou melhor, chegamos ao final deste culto de estudo bíblico, e mais uma vez nós louvamos o Senhor, agradecendo ao Senhor por essa bênção que nos concedeu, e agradecendo a você também que nos acompanhou com a sua participação, e a nossa oração aqui, verdadeiramente o Senhor possa ter falado a cada coração, nos fortalecendo, para que a gente possa ir em frente na nossa caminhada. Então, que Ele continue abençoando a todos vocês. Continua aqui o nosso convite para que você venha participar conosco. Todas as quintas-feiras nós estamos estudando a palavra do Senhor, nós estamos fazendo uma exposição da carta aos Gálatas, estamos aprendendo sobre princípios fundamentais da fé cristã, que é de fato a justificação em Cristo Jesus. Nós que outrora éramos pecadores e agora fomos justificados em Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos trazendo a salvação. Eu queria te convidar para que você fechasse os seus olhos agora. Vamos nos concentrar mais uma vez em oração. Vamos agradecer ao Senhor esse privilégio, essa bênção que Ele nos concedeu de poder
ouvir a sua palavra, participar desse culto e assim prestar a Ele culto de louvor e adoração e também de estudo da palavra, que é também um ato de culto. Oremos então, e assim com esta oração nós estaremos encerrando este culto. Senhor, nós te agradecemos porque as bênçãos do Senhor têm sido abundantes em nossas vidas. Apesar dos desafios que nós estamos enfrentando nesses dias atuais, quando muitas vezes, ó Deus, a esperança, as perspectivas vão se esvaindo, mas ainda assim o Senhor tem nos fortalecido, e pela tua graça nós temos caminhado pela fé, e a nossa convicção, a nossa certeza de que o Senhor está no controle de tudo tem sido aumentada a cada dia pelas evidências que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor por esta paz, por esta esperança que o Senhor tem trazido a cada um de nós, e pedimos ao Senhor que abençoe a cada um daqueles que ouviram esta mensagem desta noite, que verdadeiramente a mensagem da tua palavra possa falar a cada coração, trazendo o refrigério do Senhor, trazendo bálsamo para as nossas dores, trazendo a esperança para aqueles corações que estão aflitos, trazendo, ó Deus, a autoafirmação para aqueles que se julgam que não são ninguém diante das situações da vida, mas que a graça do Senhor, que nos basta, possa se manifestar em toda a plenitude mais uma vez na vida de cada um de nós. Pedimos ao Senhor que continue nos sustentando, não nos deixe desanimar, mas que os nossos olhos estejam sempre firmados em Ti e no Teu único Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, no nome dele, no nome de quem oramos nesta noite. Amém.